Olá, queridos alunos. A aula de hoje é sobre sistema digestório. Esta aula está dividida em 3 partes e esta primeira parte nós vamos tratar sobre a função e a estrutura do sistema digestório. O sistema digestório ou trato alimentar é um sistema tubular que se estende da boca até o ânus, forma uma área de superfície extensa com o ambiente externo e está intimamente associado aos vasos sanguíneos. O trato é formado então pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e órgãos acessórios que compreendem o dente, a língua, as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e pâncreas. Esses órgãos acessórios eles produzem e armazenam secreções que vão ser jogados dentro do lumen do trato a partir de ductos e tem a função de auxiliar na decomposição química dos alimentos. Ao longo desse tubo existem anéis de músculo liso que funcionam como esfíncteres e tem uma função importante de separar o tubo em segmentos de acordo com as suas funções. Essa figura retrata os principais esfíncteres que formam o tubo digestório. Embora a anatomia da parede do trato varie ao longo do seu comprimento, observa-se uma organização característica comum em todos os segmentos. Iniciando de dentro para fora, na região luminal, observa-se a camada mucosa. A camada mucosa é formada por células epiteliais e logo abaixo uma camada de tecido conjuntivo frouxo chamada de lâmina própria. Na lâmina própria observa-se capilares, neurônios e células do sistema imunológico. Logo abaixo observa-se uma fina camada de músculo liso chamada de lâmina muscular da mucosa. A camada de células epiteliais pode se evaginar e formar vilos ou invaginar para formar glândulas ou criptas. Observa-se também numa escala macroscópica que a mucosa ela é organizada em grandes dobras. A submucosa ela é formada por tecido conjuntivo, uma camada grossa de tecido conjuntivo. Ela é importante uma vez que fornece ao trato distensibilidade e elasticidade. E na camada submucosa observa-se também a presença do plexo submucoso, que é uma rede nervosa dentro da camada submucosa. A camada muscular, chamada de camada muscular externa, inclui 2 camadas de músculo liso. A camada interna é circular e a camada externa é longitudinal. Na camada muscular, observa-se também a presença do plexo mioentérico. Juntos, essas redes nervosas observadas na submucosa e na camada muscular formam o sistema nervoso entérico que será discutido. A camada serosa é uma camada de tecido conjuntivo coberto de células epiteliais escamosas. Faz parte do mesentério que reveste a parede do abdômen e suspende os órgãos na cavidade abdominal. Essa figura esquemática retrata bem as 4 camadas: a camada mucosa, que é formada pelo epitélio, a lâmina própria e a muscular mucosa. Logo abaixo a camada submucosa, onde observa-se a presença do plexo nervoso submucoso, onde também tem os vasos sanguíneos e linfáticos. Logo abaixo a muscular externa, que é dividida em 2 camadas, um músculo disposto de forma circular e uma camada muscular disposta de forma longitudinal. Além disso, nessa camada observa-se também o plexo nervoso mioentérico. E por fim, a última camada, a mais externa, que é a camada serosa, formada de tecido conjuntivo. Então, é a partir do trato gastrointestinal que adquirimos energia para o funcionamento das células do nosso corpo.
O ato de se alimentar não disponibiliza imediatamente as moléculas orgânicas. Antes, os alimentos que nós ingerimos, eles precisam ser decompostos em moléculas menores o suficiente para entrarem nas células do nosso corpo, né? E isso é justamente o que compreende o processo de digestão. A partir da digestão e absorção, os nutrientes eles serão utilizados para formar novos tecidos corporais ou para reparar tecidos danificados. É responsável também pelo equilíbrio hidroeletrolítico. Como observado, o intestino delgado ele contribui com 8 a 9 litros de fluidos por dia. E basicamente todo esse volume é reabsorvido no intestino grosso. Dessa forma, as fezes elas têm quantidade relativamente muito pequenas de água. Outra função importante associada ao trato é a excreção de resíduos. Aquelas substâncias que não são digeridas ou absorvidas da dieta, elas são excretadas no material fecal. E também observa-se a excreção de metais pesados, ânions ou cátions orgânicos e também metabólitos de fármacos. O trato também contribui na função imunológica. O sistema imunológico da mucosa ou o tecido linfóide associado ao intestino, ele contém células imunológicas que incluem linfócitos, que residem entre as células epiteliais que revestem o intestino. E ele tem duas importantes funções, que é proteger contra potenciais agentes patogênicos, que incluem bactérias, protozoários e vírus, e permitir a tolerância imunológica às substâncias que apresentam potencial imunogênico e são oriundas da dieta. Além disso, as bactérias que normalmente residem no lúmen do intestino grosso. Para executar suas funções, o trato gastrointestinal realiza alguns processos básicos: motilidade, secreção, digestão e absorção. A motilidade ela ocorre desde a boca até o ânus, né? A mastigação e no ânus o reflexo de defecação, e compreende as contrações musculares que misturam e movimentam o conteúdo do trato digestório. A musculatura do trato é formada principalmente de músculo liso e a contração do músculo liso é responsável pelos movimentos propulsores e de mistura do alimento, mas também é formado uma pequena parte por músculo esquelético, que está na porção inicial, boca e 1/3 superior do esôfago, e no esfíncter anal externo. Então, nessas regiões, o movimento é voluntário. A secreção é realizada por glândulas exócrinas, presentes ao longo de todo o tubo, e secretam o suco digestivo, que contém água, eletrólitos, substâncias orgânicas específicas, como enzimas, sais biliares e muco. Além disso, são secretados também, a partir de glândulas endócrinas, alguns hormônios que são importantes para tanto estimular quanto inibir o processo digestório. A digestão é realizada a partir das enzimas produzidas no trato, que são responsáveis pela decomposição bioquímica dos alimentos estruturalmente complexos em unidades menores e absorvíveis. A absorção ocorre principalmente no intestino delgado e as pequenas unidades, após a digestão, após quebrada, elas são absorvidas juntamente com água, vitamina e eletrólitos. Elas são então transferidas do lúmen para o sangue ou linfa. Diferente de outros sistemas do nosso corpo, o trato gastrointestinal ele passa por períodos de quiescência relativa e período de atividade intensa. Então, ele é importante que seja detectado para que responda adequadamente à ingestão dos alimentos. Além disso, o teor de macronutrientes varia de refeição
e refeição e precisa do preparo de respostas adequadas. A mobilidade e a secreção digestivas, então, elas precisam ser cuidadosamente reguladas para maximizar a absorção dos alimentos. Alguns fatores estão envolvidos nessa regulação do funcionamento do trato, que será discutido individualmente aqui. Diferente da contração do músculo esquelético, o músculo liso observa-se que a célula se contrai como um todo, uma vez que os filamentos contráteis eles se fixam na membrana plasmática e nos corpos densos, e eles estão distribuídos no sentido oblíquo. Então, observa-se que a contração ocorre em todos os sentidos da fibra. É como observar uma folha de papel sendo amassada na sua mão. Neste caso, o músculo liso ele é unitário e ele funciona como um sincício, né? O que significa? As fibras elas se comunicam por junções intercelulares e ocorre o acoplamento elétrico das células. A estimulação que uma célula recebe se espalha por todas as outras e, como consequência, o músculo responderá a estímulos de forma única, atuando como uma unidade, embora seja anatomicamente independente. Uma peculiaridade é que no músculo liso aqui há um potencial de membrana que sofre oscilações contínuas. São ciclos de despolarização e repolarização lentas, chamados de ondas lentas. São ondas de baixa frequência e longa duração. Como elas se repetem, são ciclos contínuos, isso gera um ritmo elétrico básico. As células responsáveis por determinar esse ritmo são as células intersticiais de Cajal. Elas têm a capacidade de gerar espontaneamente essas oscilações do potencial elétrico da membrana. E elas se distribuem entre as células musculares lisas e funcionam como células de marca-passo, semelhante ao que se observa no coração. As células de Cajal elas estão conectadas umas com as outras e com as células musculares lisas por junções comunicantes, o que permite esse acoplamento elétrico entre elas. Além disso, elas possuem receptores para vários neurotransmissores e hormônios e são inervados pelo sistema nervoso endócrino. Então, desta forma, a amplitude das ondas lentas e a força das contrações são reguladas principalmente pelo plexo, que faz sinapses com as células de Cajal. E a força da contração é proporcional ao número de potenciais gerados. As contrações musculares elas vão ocorrer em uma frequência que depende do marca-passo de cada região. Então, o ritmo elétrico básico ele vai variar em cada órgão que compreende o sistema tubular. É importante destacar que o potencial de onda lenta não é o potencial de ação e não induz diretamente a contração muscular. Na verdade, são despolarizações subliminares resultantes da variação do potencial de membrana. As contrações musculares elas ocorrem desde que as despolarizações alcancem o limiar contrátil da fibra. A amplitude das contrações elas são proporcionais às ondas lentas. Se a despolarização é de maior amplitude, alcança-se o limiar elétrico da fibra e surge o potencial de ação. Quando isso acontece, a amplitude das contrações depende da frequência dos potenciais de ação das ondas lentas. Então, a força e a duração da contração muscular está diretamente relacionada à amplitude e à frequência dos potenciais de ação. Então, há dois tipos de contração na célula muscular lisa, a contração fásica e a contração tônica. A contração fásica são contrações e relaxamentos periódicos, eles são cíclicos e rápidos. São determinadas pelas ondas lentas e potenciais de ação
e ocorre quando o limiar elétrico é alcançado. Observa-se principalmente no corpo do esôfago, na região do corpo e antro do estômago, intestino delgado e intestino grosso. Esse tipo de contração forma a base dos movimentos de peristalse e segmentação. Já a contração tônica, que é aquela mantida ou sustentada, a musculatura ela permanece contraída por longos períodos. Observa-se a tensão muscular mesmo sem o potencial de ação, desde que o aumento da concentração do cálcio citoplasmático gerado pelas ondas lentas chegue ao limiar contrátil, permitindo a manutenção de um baixo nível de tensão, que é chamado de tônus. Neste caso, observa-se nessa musculatura o potencial de repouso é relativamente baixo. E esse tipo de contração tônica observa-se principalmente nos esfíncteres e na porção fúngica do estômago. É importante lembrar que as fibras musculares lisas formam feixes inervados por um único neurônio do sistema nervoso autônomo, que possui dilatações contendo neurotransmissores. Essas dilatações são chamadas de varicosidades. E o feixe e o neurônio que o inervam formam uma unidade. Então, dessa forma, toda a atividade motora do trato está sob regulação tanto do sistema nervoso autônomo como do sistema nervoso entérico. O sistema nervoso entérico é especialmente importante no controle dos movimentos e da secreção gastrointestinal. Ele é o principal mecanismo neural para regular a função do trato. É localizado exclusivamente nas paredes do trato gastrointestinal. Entretanto, ele pode sofrer influências de aferências provenientes do cérebro. É um circuito reflexo completo e pode atuar no trato sem a participação da medula espinhal ou do sistema nervoso. É formado pelo plexo submucoso e o plexo mioentérico. Consiste em circuitos sensoriais que monitoram mudanças da atividade luminal, incluindo distensão, atividade química e estímulo mecânico. Possui conexões interneurais e neurônios secretomotores, que são neurônios eferentes que estimulam ou inibem uma grande variedade de células efetoras. Como os neurônios motores do plexo mioentérico suprem as camadas de músculo liso circular e longitudinal da camada muscular externa, controla basicamente a motilidade, especialmente frequência e intensidade das contrações musculares. Já os neurônios motores do plexo submucoso, eles suprem as células do epitélio mucoso, então controla principalmente as secreções dos órgãos no trato digestório. O sistema nervoso autônomo ele pode modular o sistema nervoso entérico, controlando-o indiretamente, a partir da inervação parasimpática e a inervação simpática. Neste caso, compreende os nervos extrínsecos, já que se originam fora do trato, e inervam os diversos órgãos digestórios. Então, embora os neurônios do sistema nervoso entérico atuem de forma independente, eles estão sujeitos à regulação pelos neurônios do sistema nervoso autônomo. A inervação parasimpática se dá principalmente pelo nervo vago e nervo pélvico. De maneira geral, ela é excitatória, contribui para o processo de motilidade e digestão gástrica. Já os nervos simpáticos, eles originam-se da região torácica e lombar superior da medula, formam as conexões com o sistema nervoso entérico de maneira semelhante aos nervos parasimpáticos. Entretanto, de forma oposta, o estímulo simpático provoca uma diminuição na secreção e motilidade, inibindo
os neurônios do sistema endócrino. Então, observamos que a regulação das funções do trato digestório, ela ocorre a partir do sistema nervoso entérico, que vai atuar na regulação da atividade do músculo liso, mas que ele pode sofrer interferências dos nervos extrínsecos. Lembrando que o estímulo parasimpático, de maneira geral, é excitatório, mas pode também, há fibras parasimpáticas pós-sinápticas que são inibitórias e são mediadas por neuropeptídeos como o peptídeo vasoativo intestinal, substância P ou óxido nítrico. Outro mecanismo importante na regulação da função do trato são os hormônios gastrointestinais, que fazem parte do sistema endócrino difuso, né? Células endócrinas distribuídas ao longo da mucosa do trato e são agrupadas em duas principais famílias, que são a colecistocinina e a gastrina, a secretina e o peptídeo vasoativo intestinal. Além disso, tem também as substâncias parácrinas, que são principalmente a histamina e a somatostatina. Lembrando que essas substâncias elas têm ação excitatórias e inibitórias. Esta aula continua na segunda etapa, que é a de motilidade, onde veremos com mais detalhe o processo de contração muscular ao longo do tubo.